gives me butterflies. I'm wondering what you got for me. Egyptian cotton is up to be already on me. Ele só faz o teatro mesmo. Ele e o Biribinha são os únicos hoje no Brasil que tem circo-teatro. Agora, depois que você chegou em São Paulo, dos únicos. você chegou em São Paulo para também continuar com o circo. Fiquei trabalhando e tal e tal. E depois eu fui pro Rio de Janeiro, pensando que ia fazer sucesso lá, alguma coisa. Eu no circo era o cara, né? Sim. Circo. Fui lá, passei fome pra caramba. No Rio de Janeiro deu tudo errado? Outro dia saiu É importante falar isso. Dedé vira morador de rua e tal. Mas uma coisa que aconteceu comigo há 50 anos ele ficou atrás. bravo porque saiu uma manchete aí outro dia. Dedé vira morador de rua, passa necessidade. A manchete foi essa. Só que depois que você abre, aí é essa história que ele conta, que ele passou necessidade no Rio de Janeiro. Isso Eu falei, Dedé vira morador de rua e tal. Isso, mas você morou na rua? Não, eu fiquei uns dias dormindo na praia, porque não tinha onde dormir. Aí eu era no Poço 6. Quer mais água de coco? Tô tomando. Era no Poço 6 ali no Rio de Janeiro, e tinha um teatro, e tinha um baiano que fazia limpeza no teatro. Aí eu, ficando no teatro, comecei, olha, o Portiolli quer um cafezinho, eu vou buscar e tal. O Portiolli precisa não sei o que na farmácia, eu vou buscar. Eu fazia isso pros artistas. Um dia faltou um ator, um dos principais, e eu falei para esse baiano, ele era muito amigo do diretor, eu falei, fala para ele que eu sei fazer isso aí. Como você sabe fazer? Eu falei, o baiano, como? E não, rapaz, eu fui de circo, eu trabalhei. Você faz, eu vou falar. E falou, o diretor mandou me chamar. Você faz o quê? Aí eu falei, eu sou sobrinho do Colé. Você está brincando? Você é sobrinho do Colé? Eu falei, sou. Eu já trabalhei em circo, eu faço teatro e tal. E ele falou, eu vou dar para você. E eu fiz substituir o cara num dia. E foi sucesso. Rapaz, eu dei uma sorte. Deus que olha para a gente. Naquele dia foi a crítica do Rio de Janeiro. Era o dia da crítica. E eu entrei. E no outro dia saiu assim na crítica. Dedé Santana rouba a cena entre 8 e 10 atores em cena. Dedé Santana, um moleque que a gente não sabe de onde é. De onde veio. Aí não parei mais. Aí já fui contratado pelo Fernando Dávila, vim acabar no Teatro Recreio, no Rio de Janeiro, na companhia do Walter Pinto, que era o grande produtor daquela época. Walter Pinto era grande, né? Era grande, até no nome, Walter Pinto. Walter Pinto. O grande Walter Pinto, né, Dedé? E aí, um safado. Conta aí do Walter Pinto. Não posso falar sério, esse Dedé conhece bem. Ele né? fala sério às vezes, não? Fala às vezes. Às vezes, Fala às aí, vezes. Dedé. Só para me chamar a atenção. Como que vocês começaram a ficar juntos? Assim. Olha, não, ficar juntos não. Quando vocês começaram a trabalhar juntos, que é a melhor pergunta. Então, trabalhar junto foi em 2002. Já tem 20 anos. Mais de 20 anos, cara. Dedé. Não pode Bananinha ser. tá ficando velha. Mais de 20 anos? Mas não tinha nem rede social quase. Não, mas era no Comando Maluco, com Beto Carreiro. Foi exibido no SBT, não foi sábado à tarde? Foi, na época da sessão premiada. Sessão premiada, eu lembro. Apresentava nós, olha. Celso Portiolli apresentava nós. Comando Maluco, eu lembro do Comando Maluco. Eu lembro. Mas não era. Começou a bater na Globo, lembra? Lembro. Começou a bater na Globo, foi quando a Globo mandou me chamar para tirar eu do programa. Peraí, mas vamos falar, essa é uma boa história. Vamos falar agora dos Trapalhões. Dos Trapalhões. Como que você entrou para os Trapalhões? Como que você conheceu o Didi? Como que começou essa história toda desse quarteto? Era uma dupla ou um quarteto? Eles contam muitas histórias, mas a história verdadeira é o Arnaud Rodrigues, muita gente sabe quem é. Genial. Escreveu para mim. Um gênio. Um gênio. Eu sofri muito quando ele se foi. Eu também, rapaz. O Arnaud Rodrigues que me levou para a televisão. Às vezes eu vejo o Renato falar assim, eu vi aquele rapazinho cantando, dançando lá, eu chamei ele, mas não é verdade isso. A verdade é que eu estava no Teatro Recreio fazendo uma peça lá e o Arnaud Rodrigues ia todo dia assistir. E ele me convidou para fazer televisão. O Arnaud Rodrigues falou, o que você está fazendo aqui no teatro? Eu falei, não, rapaz, você tem que ir para a televisão. E eu comecei a fazer algumas coisas no quadro do Arnaud. No quadro do Arnaud Rodrigues. E um dia o Arnaud chegou para mim e falou assim, ele era um dos diretores da TV Tupi. Ele falou, olha, tem um rapaz aí que veio lá do Ceará e tal,
E ele estava precisando de uma pessoa. Essa garrafa, quando tá raspando, ela aqui tá saindo tudo daquele microfone ali. Ele está precisando de uma pessoa para trabalhar com ele, que ele não está acostumado a trabalhar sozinho. Você não quer trabalhar com ele? A gente vai te dar um contrato, você fica na televisão. Eu falei, olha, eu quero ver esse cara, eu vou ver ele trabalhar primeiro. Aí eu fui ver, o Renato estava cantando, dançando. Eu falei, Arnô, esse cara não é ruim, não. Ele está fazendo coisa errada. Vocês botaram ele para cantar, dançar, sei lá o quê. E aí, você topa? Eu falei, topo. Que era o Renato Aragão. Você foi ver o Renato Aragão. E aí ele foi na minha casa. Eu morava em Ipanema, na altura. E ele levou o Renato lá. O Renato foi lá na minha casa. E eu me apresentei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Ele já era Didi, entendeu? Aí ele me deu os textos, eu li o texto. Fechando. Aliás, isso está no especial do Renato. Eu li o texto e falei, quem escreve isso? Ele falou, eu. Eu falei, cara, o dia que você fizer o que você escreve, você vai ser o maior comediante do Brasil. Era bom de redação. E aí ele falou, você está de sacanagem e tal. Bem nordestino mesmo, bem cearense mesmo, né? É isso aí, você tá de sacanagem, Piscite. Ele não fala quase, ele é bem tímidozão. Ele é tímido? Bem tímidozão, rapaz, bem. Às vezes as pessoas até confundem, né? Dele ser tímido com outra coisa, mas ele é tímido. E aí eu topei, aí ele trabalhava no Banco do Nordeste também. Eu ia para o Banco do Nordeste, lá, sentava com ele e ficava fazendo a redação junto com ele. Eu falava, isso é bom, vamos botar isso aqui. Tal, meu pai fazia isso em circo, eu de palhaço fazia isso. Por isso que eu digo que eu levei o humor circense para a televisão. Eu comecei a botar as coisas de palhaço de circo para ele fazer. Então passei a dar todas aquelas piadas de palhaço, trejeito, e dava. No terceiro programa nós emplacamos. Você já era escada para ele, não? Ou era uma dupla? Começou em dupla. Era dupla, os dois eram comediantes. Mas um dia eu cheguei para ele e falei, olha, não está dando certo. E ele ficou até meio assustado. Eu falei, o que é? Eu falei, nós dois de comediantes não dá certo. Eu sou macaco velho de circo. Tem que ter o escada e o comediante. E ele, me lembro que ele falou, mas aí você vai se prejudicar. Eu falei, não vou. Eu quero ser um bom escada, não preciso ser um bom comediante. Você é considerado o maior escada do Brasil. O maior escada do Brasil chama-se Lúcio Mauro, rapaz. Esse era o maior escada do Brasil. Mas o Lúcio Mauro era escada de quem? Do Chico Anísio? Uma vez eu falei para ele assim, você é o maior escada do Brasil. Ele falou, não, Dedé, o maior é você. Falei, por quê? Porque eu faço escada para um comediante, tu faz para 3, cara. É muito difícil trabalhar com 3 comediantes. Eu não achava, eu achava fácil, né? Mas ele dizia, é muito difícil. E foi aí que eu comecei a fazer escada para ele. E então foi a dupla, Dedé e Didi, com 7, 8 filmes, com recorde de bilheteria. Na televisão explodia. Vocês batiam Fantástico? No cinema foi recorde de bilheteria. Na época que ninguém fazia mais essa chanchada que eles chamam, né? Nós começamos a fazer a chanchada e batemos recorde de bilheteria até hoje. Você ganhava dinheiro com isso? Com cinema? Médio, porque eu sou diferente do Renato. Eu primeiro quero saber o que eu vou fazer para depois saber o que eu vou ganhar. O Renato primeiro quer saber quanto vai ganhar para depois fazer. A gente tem essa relação, a mentalidade é diferente. Essa relação com o dinheiro entre você e o Didi era realmente muito diferente. É bem diferente, mas é assim, ele não tem culpa disso. Ele tinha a empresa dele e nós tínhamos a nossa. Eu tratava do meu lado, ele tratava do lado dele, mas eu nunca tive essa coisa. O que eu estava ganhando para mim estava bom. E o Renato não, ele tinha um irmão, Paulo Aragão, que sabia administrar muito bem isso aí. Entendeu? Ele sempre soube administrar. É uma pergunta que eu deveria fazer para ele, mas eu quero fazer para você. Faz para ele. Não, eu quero fazer para você. Hoje ele é rico? Ele é milionário. Né? Milionário? É um cara que... Eu vi outro dia, ele está com 180 milhões no banco. Você está brincando. Fora o que ele tem, né? Eu não vou dizer o que ele tem aqui. Imóveis todos, né? Sim. Mas ele é muito... Ele é bem assim. Então, né? Vocês pegaram uma época da televisão e do cinema que era... Ele soube aproveitar aquela época. Soube aproveitar bem. Você olhando para você,
você não se arrepende de nada, de falar, não, devia ter administrado melhor, devia ter cobrado mais, disso... Eu só me arrependo de uma coisa na vida. Qual? Não ter lido mais. Eu queria ter lido muito mais. Eu aprendi a ler muito livro com a minha filha, a Yasmin Santana, que é atriz. Sim. É a única coisa. Se arrepende de alguma coisa na vida, me arrependo de não ter lido mais.